Graças e paz, tudo bem com vocês? Conforme vocês têm visto as últimas notícias, nós vimos aí que na universidade nos Estados Unidos, a Universidade Asbury, acontece um movimento, uma reunião de adoração e de oração que dura já mais de 100 horas, e essa notícia tem se espalhado no mundo cristão, nas páginas cristãs e até mesmo páginas não cristãs, visto que é algo incomum, uma reunião ininterrupta de oração e de adoração ao Senhor. E muitas pessoas têm especulado se de fato isso é um avivamento, é um sinal para a igreja começar ou voltar, ou até mesmo intensificar a sua busca por Deus. E nesse vídeo de hoje eu vou estar comentando algo a respeito, não da reunião de oração em si, se é um avivamento ou não, que já tem muito discutido, muitas pessoas menosprezando o que tem acontecido lá, mas eu gostaria de falar um pouco sobre essa busca da igreja por mais de Deus. Bom, o que nós vemos na Universidade de Asbury é uma universidade cristã, e num espaço onde as pessoas se reuniam para orar, para adorar, ali começou de uma forma orgânica, natural, uma reunião de oração, de adoração ao Senhor. Ela foi cada vez mais se intensificando. Isso é algo que aquece o nosso coração como cristão, vendo que o mover de Deus não se findou em Atos dos Apóstolos. Quando nós vamos para Joel, no capítulo 2, versículo 28, há uma promessa de um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Na verdade, o Espírito será derramado sobre toda a carne. E quando nós vamos para Atos, no capítulo 2, nós vemos essa promessa se cumprir. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso que encheu toda a casa a qual eles estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, que repousava sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Pedro ele se levanta para defender o que estava acontecendo ali, já que muitas pessoas elas estavam questionando, se eles estavam bêbados, então o apóstolo Pedro ele fala, não, ninguém está bêbado aqui não. Essa aqui está se cumprindo a promessa que foi dita lá em Joel, que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Porém, o que eu gostaria de deixar registrado aqui é que esse derramamento do Espírito Santo não é algo que aconteceu especificamente ou unicamente em Atos 2. Mas a promessa que está em Joel é um derramamento contínuo do Espírito Santo, onde ao longo da história nós podemos comprovar isso. Depois de Atos dos Apóstolos, houveram mais manifestações desse mover profético, desse derramamento do Espírito Santo. A carta de Clemente aos Coríntios, por volta do final do primeiro século, e ele fala assim: uma paz profunda e profusa foi dado a todos vocês, e vocês tiveram um desejo insaciável de fazer o bem, pois um pleno derramamento do Espírito Santo esteve sobre vocês. Na epístola de Barnabé, posterior aí a 130 depois de Cristo, ele fala assim: filhos e filhas, eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me alegro imensamente pelo vosso espírito feliz e glorioso, pois de tal modo recebeste a semente plantada do dom espiritual. Eu verdadeiramente vejo que o espírito do magnífico amor do Senhor foi derramado sobre vós. Ou seja, no início já do primeiro século a gente vê uma continuidade do derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que buscavam Ele. Depois disso, há várias histórias de avivamento, de pessoas que foram movidas em intensa adoração e devoção ao Senhor. Avivamentos como mais conhecidos, no país de Gales, o da Rua Azusa, o que talvez está ligado ali ao movimento pentecostal aqui no Brasil. Então, o que eu queria dizer? Esse mover de Atos no capítulo 2, essa promessa de Joel, não é algo que se finda ou que se cumpre apenas em Atos, mas que se inicia em Atos, e ao longo de toda a história da igreja, o Espírito vem sendo derramado de uma forma sobrenatural sobre todos aqueles que têm a mesma expectativa, esse mesmo anseio que os discípulos tiveram
lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Agora, o que fazer para que esse movimento, esse derramar do Espírito se torne algo real para os nossos dias? Porque o que parece é que às vezes não acontece mais no nosso meio, o que parece é que muitas vezes a igreja está fria ou não sensível a esse mover do Espírito Santo. E eu gostaria de gravar outro vídeo para falar a respeito disso, porque eu sei que alguns minutos já passaram aqui, então eu queria deixar registrado nesse vídeo isso. O mover do Espírito Santo, a promessa foi feita em Joel, com certeza não é algo que se encerra em Atos dos Apóstolos, mas é um derramar contínuo e intenso do Espírito Santo a todos aqueles que aguardam com grande expectativa ser cheios por esse Deus maravilhoso que é o Espírito Santo. Amém? Fique com Deus, graça e paz. Espero que esse vídeo tenha edificado você e eu espero que você assista o próximo vídeo também.